O cheiro de combustível de aviação ainda impregnava o uniforme quando o tenente Carlos Eduardo Mendes ajustou os óculos de voo pela última vez. Era 23 de março de 1944 e o calor amazônico já fazia o ar tremer sobre a pista de terra batida da base aérea de Manaus. Aos 28 anos, Carlos carregava nos ombros não apenas as insígnias da Força Aérea Brasileira, mas também o peso de uma missão que ninguém ousava questionar em voz alta. A Segunda Guerra Mundial havia chegado até mesmo aos confins da Amazônia. O Brasil, aliado aos Estados Unidos, mantinha patrulhas constantes sobre a floresta, buscando possíveis infiltrações do eixo e protegendo as rotas de abastecimento que cortavam o território nacional. Carlos, natural de Porto Alegre, havia chegado a Manaus 3 meses antes, trazendo consigo cartas perfumadas de sua noiva Helena e uma determinação férrea de servir a pátria. Naquela manhã o briefing havia sido rápido e direto. O Major Santos, com seu bigode grisalho sempre impecável, apontara para o mapa com precisão militar. Setor 7 Alfa, reconhecimento de rotina, duração prevista 4 horas, retorno até às 14h30. A missão parecia simples: sobrevoar uma área suspeita onde garimpeiros haviam relatado atividade estranha, possivelmente contrabandistas, usando a imensidão verde como escudo. Carlos havia checado pessoalmente seu North American T-6 Texan, aeronave de treinamento adaptada para reconhecimento. O avião, pintado nas cores verde-oliva da FAB, ostentava o número 2847 na fuselagem. Era uma máquina confiável, robusta, capaz de enfrentar as condições adversas da região. Ele conferiu os instrumentos, testou o rádio e verificou o combustível, tudo perfeito para uma missão de rotina. Às 10h15, o motor rugiu pela primeira vez naquela manhã fatídica. Carlos acenou para os mecânicos e taxiou pela pista empoeirada. O rádio crepitou uma última vez. Torre para Gavião 7, pista livre para decolagem. Vento calmo, visibilidade ilimitada. Sua resposta foi clara e tranquila. Gavião 7 entendido, decolando agora. O T-6 ganhou velocidade e elevou-se sobre o Rio Negro, que serpenteava como uma cicatriz escura na vastidão verde. Carlos seguiu o plano de voo estabelecido, voando em direção noroeste, onde a floresta se tornava ainda mais densa e impenetrável. Aos poucos, a civilização ficou para trás, substituída por um oceano verde que se estendia até o horizonte. Às 11h45, sua voz chegou pela última vez ao rádio da base. Torre, aqui Gavião 7, sobrevoando Grid 247. Tudo normal até agora, prosseguindo conforme planejado. A resposta da torre veio clara. Entendido, Gavião 7. Mantenha contato a cada 30 minutos. Mas o contato nunca mais veio. Às 12h15, quando o próximo check-in deveria acontecer, apenas o silêncio ocupou as frequências de rádio. O operador tentou chamá-lo repetidas vezes. Gavião 7, responda. Gavião 7, aqui é a torre. Nada além de estática. Quando 14h30 chegou sem qualquer sinal do tenente, o Major Santos autorizou o primeiro voo de busca. 2 aviões decolaram imediatamente, seguindo a rota planejada de Carlos. Sobrevoaram a região por horas, esquadrinhando cada clareira, cada rio, cada possível local onde um avião poderia ter pousado de emergência. A imensidão amazônica, porém, guardou seus segredos. Nem destroços, nem sinais de fumaça, nem qualquer vestígio do T-6 número 2847. Quando a escuridão engoliu a floresta, os aviões de busca retornaram à base carregando apenas perguntas. Carlos Eduardo Mendes havia simplesmente desaparecido, engolido pela mesma floresta que jurava proteger. Sua última posição conhecida era um ponto no mapa que nas décadas seguintes seria esquecido por quase todos, exceto por aqueles que amavam o piloto gaúcho de olhos claros que um dia prometera voltar para casa. A notícia chegou a Porto Alegre através de um telegrama lacônico que Helena guardaria pelo resto da vida. Tenente Carlos Mendes, desaparecido em serviço. Buscas em andamento. Informaremos novidades. As palavras datilografadas em papel amarelado carregavam o peso de um mundo que desabava. Helena, então com 24 anos, segurava o papel com mãos trêmulas enquanto lia e relia, como se as palavras pudessem mudar de significado.
Na base aérea de Manaus, o Major Santos coordenava a maior operação de busca e salvamento já organizada na região. Durante 2 semanas, aviões da FAB cortaram o céu amazônico em padrões geométricos precisos, fotografando cada quilômetro quadrado da área onde Carlos deveria ter voado. Pilotos experientes retornavam exaustos, relatando apenas uma massa verde impenetrável que parecia zombar dos esforços humanos. O tenente-coronel Augusto Ferreira, comandante da base, havia conhecido Carlos pessoalmente e não poupou recursos na busca. Equipes terrestres foram organizadas com os melhores guias locais, homens que conheciam a floresta como suas próprias casas. Eles se embrenham pela selva carregando equipamentos de comunicação primitivos, seguindo trilhas de animais e cursos de rios menores que nem apareciam nos mapas militares. Joaquim Tuxá, índio da etnia tucana, que servia como guia para a FAB, liderou uma das expedições mais longas. Durante 8 dias, sua equipe atravessou região nunca antes mapeada, dormindo em redes amarradas entre árvores centenárias e se alimentando de peixes pescados nos igarapés. A floresta tinha engolido o pássaro de ferro, diria ele anos mais tarde, usando a expressão que os índios reservavam para aviões. Mas a floresta também guarda tudo. Um dia, ela devolve. Em Porto Alegre, a família Mendes transformou sua casa em um centro de informações improvisado. O pai de Carlos, o comerciante Antônio Mendes, gastou suas economias financiando expedições particulares, contratou pilotos civis, pagou recompensas por qualquer informação e até consultou pajés que alegavam poder localizar pessoas perdidas através de rituais. A mãe, Dona Carmen, rezava novenas diárias na Igreja do Rosário, acendendo velas que nunca se apagavam completamente. Helena decidiu viajar para Manaus, contra os conselhos da família. Chegou de navio, uma viagem de quase 2 semanas pelo rio, e se instalou numa pensão próxima à base aérea. Todos os dias, ela caminhava até os portões militares, perguntando sobre novidades. Os soldados, tocados pela determinação daquela moça de cabelos castanhos e olhos vermelhos de tanto chorar, sempre a tratavam com respeito, mesmo quando não tinham nada para relatar. Foi Helena quem insistiu para que as buscas se estendessem além do tempo regulamentar. Ela convenceu jornais locais a publicarem a história, conseguiu que rádios amazonenses divulgassem apelos por informações e até organizou uma campanha para arrecadar fundos para expedições extras. Sua determinação contagiou a comunidade local e comerciantes, pescadores e até prostitutas da zona portuária contribuíam com o que podiam. Mas a Amazônia de 1944 era ainda mais selvagem que hoje. Não havia estradas, sistemas de GPS ou helicópteros. As comunicações dependiam de rádios de alcance limitado, e vastas áreas permaneciam completamente inexploradas. Depois de 2 meses de buscas intensivas, a realidade começou a se impor. Os recursos militares precisavam ser redirecionados para outras missões da guerra e as esperanças, gradualmente, se transformaram em resignação. O Major Santos chamou Helena para uma conversa particular em seu escritório no final de maio. As paredes estavam cobertas de mapas marcados com círculos vermelhos, todas as áreas onde haviam procurado por Carlos. Senhorita Helena, disse ele, removendo o cap militar, fizemos tudo o que era humanamente possível. Mais de 200 horas de voo, 15 expedições terrestres, centenas de homens empenhados na busca. Se houvesse algum vestígio para ser encontrado, Helena nunca aceitou completamente as palavras do major. Retornou a Porto Alegre, mas continuou mantendo correspondência com contatos em Manaus. Durante anos, qualquer rumor sobre destroços encontrados na floresta chegava até ela. Investigou centenas de relatos falsos, pedaços de metal que eram equipamentos de mineração abandonados, ossos que pertenciam a animais, histórias inventadas por aproveitadores que tentavam ganhar dinheiro com sua dor. O tempo, porém, é implacável. A guerra terminou. Outros pilotos desapareceram e foram encontrados. A FAB modernizou sua frota, e a história do tenente Carlos Mendes gradualmente se transformou numa nota de rodapé nos arquivos militares. Helena casou-se em 1949 com um contador pacato, teve 3 filhos, mas nunca deixou de usar o anel de noivado que Carlos lhe dera. Até sua morte,
Em 1987, ela guardou todas as cartas que ele escrevera de Manaus, amarradas com uma fita azul que desbotou com o tempo. Os pais de Carlos morreram sem saber o que acontecera com o filho. A casa da família foi vendida, os móveis dispersos, mas algumas coisas permaneceram. Fotografias de um jovem sorridente de uniforme militar, cartas de amor escritas com letra caprichada e a certeza de que, em algum lugar da Amazônia, a floresta guardava respostas que ninguém conseguia encontrar. Setembro de 2014. O ruído das motosserras ecoava pela manhã úmida, quando a equipe do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia chegou ao acampamento improvisado. Dr. Ricardo Vasconcelos, biólogo especializado em biodiversidade, liderava uma expedição de mapeamento científico numa região que permanecia praticamente intocada desde os anos 1940. A equipe havia obtido autorização especial do IBAMA para estudar um trecho de floresta primária localizado a aproximadamente 180 quilômetros noroeste de Manaus. O GPS marcava as coordenadas exatas: 2º e 15S, 61 e 43W, um ponto perdido no meio da imensidão verde, onde nem garimpeiros se aventuravam. Era território tradicional dos índios Waimiri-Atroari, que só recentemente haviam autorizado a presença de pesquisadores em suas terras. O cacique Luiz Waimiri, homem de 60 anos que falava um português pausado, mas preciso, servira como guia principal da expedição. Aqui a floresta tem memórias antigas, disse o cacique, enquanto abria caminho com seu facão. Meu avô me contou que, quando ele era criança, o céu gritou forte nesta região. Depois veio o silêncio que durou muitas estações. A equipe estabeleceu um acampamento base, próximo a um igarapé de águas cristalinas. Durante 2 semanas, os pesquisadores catalogaram centenas de espécies de plantas, coletaram amostras de solo e documentaram comportamentos de animais raramente observados. O trabalho era meticuloso. Cada descoberta era fotografada, georreferenciada e cuidadosamente registrada em cadernos de campo à prova de água. Foi no 16º dia que tudo mudou. O biólogo assistente Marco Antônio Silva, de 28 anos, seguia uma trilha de antas quando tropeçou numa raiz saliente e caiu de bruços no chão da floresta. Quando se levantou, sacudindo folhas e terra do uniforme, algo metalizado captou seu olhar entre a vegetação densa. Não era o brilho natural de minerais ou a reflexão da água. Era algo claramente artificial, quase completamente engolido por décadas de crescimento vegetal. Doutor, Ricardo, venha ver isso, gritou Marco, sem conseguir esconder a excitação na voz. O que encontraram desafiava qualquer explicação lógica. Parcialmente coberto por lianas, musgos e uma rede densa de raízes, repousava o que claramente era a fuselagem de uma aeronave. A estrutura metálica estava severamente corroída, pintada pela ferrugem numa tonalidade marrom avermelhada que se confundia com as cores da floresta. Cipós grossos envolviam as asas como tentáculos, e o que restava do cockpit estava completamente invadido por vegetação. Dr. Ricardo aproximou-se com o cuidado de quem examina um artefato arqueológico. Usando suas luvas de trabalho, começou a remover cuidadosamente as plantas que cobriam partes da fuselagem. Foi então que descobriu, ainda parcialmente legível apesar da corrosão, uma sequência de números pintados em preto desbotado. 2 de 847. O cacique Luiz observava tudo em silêncio, com a expressão solene de quem presencia o cumprimento de uma profecia antiga. O pássaro de ferro que meu avô viu cair do céu, murmurou ele, tocando reverentemente a asa corroída. Ele sempre soube que ainda estava aqui. A floresta nunca mente. A equipe trabalhou pelo resto do dia documentando minuciosamente a descoberta. Fotografaram cada ângulo da aeronave, mediram dimensões, coletaram amostras da corrosão para análise posterior. O avião havia se chocado de nariz numa pequena elevação do terreno, fazendo com que a parte traseira ficasse ligeiramente elevada. Surpreendentemente, a estrutura geral permanecia intacta. A floresta havia crescido ao redor dela como se fosse um elemento natural da paisagem. Dr. Ricardo imediatamente contatou as autoridades via rádio satelital. A descoberta era extraordinária, não apenas pela raridade de encontrar aeronaves da Segunda Guerra Mundial, mas pela condição de preservação. O ambiente úmido da floresta
paradoxalmente, havia protegido muitos componentes internos da deterioração completa. No interior do cockpit, os pesquisadores fizeram descobertas ainda mais impressionantes. Protegidos da chuva pela estrutura parcialmente intacta, encontraram fragmentos de equipamentos militares, pedaços de mapas plastificados e, mais emocionante, uma pequena maleta de couro que milagrosamente havia resistido às décadas de umidade. A maleta estava fechada com fivelas de bronze verde azuladas pela oxidação, mas seu conteúdo permanecia misteriosamente preservado. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelos meios científicos e militares brasileiros. Em questão de dias, uma equipe especial da Força Aérea Brasileira chegou ao local, trazendo especialistas em arqueologia aeronáutica e historiadores militares. O tenente-coronel Fernando Braga, neto do Major Santos, que havia coordenado as buscas em 1944, liderava a investigação oficial. Este avião está listado em nossos arquivos históricos como desaparecido em março de 1944, explicou o coronel enquanto examinava os destroços. Seu piloto era o tenente Carlos Eduardo Mendes, de 28 anos. Suas buscas mobilizaram centenas de pessoas por meses. A maleta de couro foi cuidadosamente transportada para um laboratório especializado em Brasília, onde seria aberta sob condições controladas. O que ela continha poderia finalmente responder perguntas que assombravam famílias há 70 anos. O avião, tombado como patrimônio histórico nacional, permaneceria no local onde a floresta o guardara por tanto tempo, protegido agora também por leis humanas. Mas as verdadeiras revelações estavam apenas começando. A floresta havia guardado mais que destroços, ela preservara segredos que mudariam completamente a compreensão sobre o que realmente acontecera naquele fatídico dia de março de 1944. O Laboratório de Preservação de Documentos Históricos da Universidade de Brasília nunca havia recebido um material tão intrigante. A maleta do tenente Carlos Mendes, após 70 anos enterrada na floresta amazônica, chegou às mãos da Dr. Ana Cristina Rocha, especialista em conservação de documentos antigos, numa manhã fria de outubro de 2014. O processo de abertura foi transmitido ao vivo para uma pequena audiência que incluía representantes da FAB, historiadores militares e, por videoconferência, alguns descendentes das famílias envolvidas na história. Entre eles estava Roberto Mendes, sobrinho neto de Carlos, um engenheiro aposentado de 62 anos que havia crescupe ouvindo histórias do tio-avô desaparecido. Com luvas especiais e instrumentos de precisão, doutor, Ana trabalhou durante quase 1 hora para abrir as fechaduras corroídas sem danificar o conteúdo interno. Quando a tampa finalmente cedeu, uma pequena nuvem de ar úmido e antigo escapou da maleta. O primeiro respiro daquele compartimento em 7 décadas. O interior revelou tesouros inesperados, envoltos em sacos plásticos que, milagrosamente, haviam resistido ao tempo. Estavam documentos pessoais de Carlos, fotografias de Helena, cartas de família e, mais intrigante, um diário de voo manuscrito que ia além dos registros oficiais. Mas o item mais chocante era um envelope lacrado, endereçado para quem encontrar este avião, escrito com a caligrafia inconfundível do tenente. As mãos de Dr. Ana tremeram ligeiramente quando abriu o envelope. O papel amarelado mais legível continha uma carta de 3 páginas que mudaria completamente a narrativa oficial sobre o desaparecimento. Com voz pausada, ela começou a ler em voz alta. Se alguém está lendo isto, significa que não consegui retornar da missão de 23 de março de 1944. Preciso registrar a verdade sobre o que descobri, mesmo que isso me custe a vida. Hoje, durante o voo de reconhecimento, testemunhei algo que nosso governo jamais deveria saber que eu vi. A carta revelava que Carlos não havia desaparecido devido a falha mecânica ou condições meteorológicas adversas. Durante sua missão, ele avistara uma operação clandestina de mineração, numa região supostamente protegida. Não eram garimpeiros comuns, mas uma operação organizada envolvendo figuras políticas locais e empresários que extraíam ouro ilegalmente de territórios indígenas. E vi pelo menos 50 homens trabalhando numa área que deveria estar deserta.
continuava a carta. Havia equipamentos pesados transportados por avião, pistas de pouso improvisadas e o que parecia ser um acampamento permanente. Quando sobrevoei a área pela segunda vez para confirmar o que estava vendo, percebi que havia sido detectado. Vi homens apontando armas antiaéreas na minha direção. O diário de voo manuscrito complementava a carta com detalhes técnicos. Carlos havia anotado coordenadas precisas, descrições dos equipamentos vistos e até esboços da operação mineradora. Suas últimas anotações, feitas aparentemente durante o voo de retorno, eram ainda mais perturbadoras, sendo seguido por 2 aviões não identificados. Motor começando a falhar, possivelmente sabotagem no combustível, tentando pouso de emergência. Roberto Mendes, que assistia à revelação por videoconferência, interrompeu com voz embargada. Meu Deus, ele foi assassinado. Mas a história estava longe de terminar, doutor. Ana encontrou no diário uma lista de nomes que Carlos havia coletado durante os 3 meses em Manaus. Políticos locais, empresários e até militares de alta patente que ele suspeitava estar envolvidos na operação ilegal. Entre os nomes, destacava-se o do então deputado federal Oswaldo Ferreira, que mais tarde se tornaria uma figura proeminente na política amazonense. A investigação histórica que se seguiu foi conduzida pela Comissão Nacional da Verdade, que na época investigava violações de direitos humanos durante períodos autoritários. Arquivos militares foram reabertos, depoimentos de pessoas ainda vivas foram coletados, e uma imagem muito diferente da Amazônia de 1944 começou a emergir. O ex-soldado Manuel Ferreira Santos, então com 91 anos e internado em um asilo em Manaus, fora mecânico de aeronaves na base aérea durante a guerra. Quando soube da descoberta do avião, pediu para falar com os investigadores. Com a voz frágil, mas a memória cristalina, ele revelou o que guardara em segredo por 70 anos. Na véspera do voo do Tenente Carlos, recebi ordens estranhas, contou o veterano. Um sargento que eu nunca tinha visto me mandou adicionar um aditivo especial no combustível do T6 número 2847. Disse que era para melhorar o desempenho em alta altitude. Eu era apenas um soldado, obedeci ordens, mas sempre soube que aquilo não era normal. O aditivo era, na verdade, um composto que causava falha gradual do motor após algumas horas de voo. Carlos havia sido sabotado antes mesmo de decolar. A operação de mineração ilegal que ele descobrira era de fato comandada por um grupo que incluía políticos influentes, militares corruptos e empresários estrangeiros. Eles não podiam permitir que um piloto íntegro da FAB reportasse suas atividades. O que Carlos não sabia era que sua própria base havia sido infiltrada. O Major Santos, que coordenou as buscas com tanto empenho, era genuinamente inocente, mas outros militares na base sabotaram deliberadamente as operações de resgate, garantindo que as buscas nunca se aproximassem da área real onde o avião caíra. A descoberta da aeronave em 2014 trouxe finalmente justiça para Carlos Eduardo Mendes. Ele foi postumamente promovido a major e condecorado com a Medalha do Mérito Aeronáutico. Seus restos mortais, encontrados no cockpit, foram trasladados para Porto Alegre com honras militares completas, na presença de centenas de pessoas que incluíam descendentes de Helena e familiares que nunca desistiram de buscar a verdade. Roberto Mendes, emocionado durante a cerimônia fúnebre, declarou: "Tio Carlos foi um herói que morreu defendendo nossa Amazônia contra criminosos. Ele pagou com a vida por sua honestidade, mas hoje sabemos que sua coragem não foi em vão. A verdade sempre encontra um caminho." A operação de mineração ilegal que Carlos descobrira continuou funcionando até os anos 1960, quando finalmente foi desmantelada por uma operação federal. Mas os danos ambientais e culturais às comunidades indígenas da região perduraram por décadas. O caso Carlos Mendes se tornou um marco na investigação histórica de crimes ambientais na Amazônia, mostrando que a luta para proteger a floresta custou vidas muito antes dos ativistas modernos. Helena havia morrido em 1987 sem saber a verdade, mas guardara até o fim a certeza de que seu noivo era um homem de honra. Suas cartas, preservadas pela família, continham uma frase profética escrita em 1946:
sei que Carlos não fugiu nem se perdeu. Ele encontrou algo que alguém não queria que fosse encontrado. Um dia, a Amazônia vai devolver nosso herói. Hoje, no local onde o avião foi encontrado, uma pequena placa de bronze marca o ponto exato onde o tenente Carlos Eduardo Mendes fez seu último pouso. A floresta continua crescendo ao redor dos destroços, que permaneceram no local como um memorial natural. O cacique Luiz Waimiri, que guiou a expedição científica, plantou uma muda de mogno ao lado da aeronave, uma árvore que crescerá por séculos, guardando a memória do piloto corajoso que a floresta protegeu por 70 anos, até que chegasse a hora de contar sua história.